Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar dos evangélicos e dos católicos na agenda humanitária. Gostaria de aproveitar esse ensejo onde o Papa falou que padres estão autorizados a abençoar a união de casais do mesmo sexo, de pessoas do mesmo sexo, mesmo o Papa reconhecendo que, segundo a moral católica, casamento só há entre homens e mulheres. É como se o Papa estivesse dizendo assim: bom, do ponto de vista da moral católica, vocês não estão corretos. Mas eu, como pessoa humana, quero que vocês sejam felizes. Porque às vezes o que aparenta é que a pessoa quer que quem não segue a moral da sua religião, além de ir para o suposto inferno, ainda se estrepe todo na vida. Será que porque você acha que a pessoa vai para o inferno, você deve torcer para ela ter dois infernos? Um depois da morte e um durante a vida? Então, me parece que a postura do Papa é coerente. Faz algum sentido? Porque uma vez que a pessoa não professa a moral católica, os hábitos da tradição católica na cartilha mais correta, não faz nenhum sentido que, por causa disso, o católico torça para que a pessoa se estrepe todo na vida. Então me parece razoável a postura do Papa. E a postura do Papa tem a ver com alguma coisa que os evangélicos, sobretudo e acima de tudo no Brasil, eu conheço bem a cabecinha do povo evangélico, até porque fui evangélico durante muitos anos, fiz o seminário, um seminário protestante, tirei o diplominha e tudo de bacharel em teologia. Já cheguei a achar que tinha alguma vocação religiosa, mas depois percebi que não. Mas eu conheço bastante a cabecinha do evangélico. E olhando alguns líderes histriônicos como Silas Malafaia falar, Silas Malafaia é um fóssil moral, está em outro planeta ético, em outro planeta moral. Ele sinceramente não entendeu. E muitas pessoas que fazem parte da ala mais radical dos evangélicos, eles não entenderam, eles não entendem em que mundo eles vivem. Porque eles pensam que questões morais, como a união de pessoas do mesmo sexo, é só uma questão de dizer que a Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz, mas quem disse que a Bíblia faz parte da agenda humanitária do mundo? Quem disse que a Bíblia é regra de fé e prática na Constituição da maioria esmagadora, quiçá todos os países do mundo? Quem disse que a Bíblia é regra de fé e prática, inclusive na nossa Constituição? Quem disse? Então eles se relacionam com o mundo como se a relação moral e ética com o mundo fosse uma questão da Bíblia disse e a Bíblia não disse. Não é. É uma questão de agenda humanitária. E o que o Papa entendeu? Que apesar de existir uma moral católica, existe uma agenda humanitária que inclusive o papado, que inclusive ele está incluído. Ele faz parte. Os papas geralmente fazem discurso
dentro da agenda humanitária, quando no mundo, inclusive as guerras, fogem do controle dos direitos humanos. Então, não é uma questão de a Bíblia diz e a Bíblia não diz. A questão de Bíblia diz ou Bíblia não diz é para quem professa a fé católica, protestante, das diversas matrizes cristãs mais tradicionais. Mas, em relação ao mundo da sociopolítica, a agenda é a agenda humanitária. E os católicos e o Papa, sobretudo esse, avança na agenda humanitária. E os evangélicos não avançam na agenda humanitária. Como eles não avançam na agenda humanitária, o que acontece? Os gays, que também avançam na agenda humanitária, ocupam alguns espaços. E os evangélicos não ocupam, porque eles não avançam na agenda humanitária. E no Brasil, além de não avançarem na agenda humanitária, ainda dão passos atrás na agenda humanitária com frases bolsonaristas do tipo: bandido bom é bandido morto. Então não é uma questão de estar certo ou estar errado, não é uma questão de Bíblia diz ou Bíblia não diz. Se você avança na agenda humanitária, você alcança espaços políticos no mundo democrático. Se você não avança na agenda humanitária, você perde esses espaços, como os gays estão ganhando e como os evangélicos, apesar de crescerem muito em números, eles não avançam na agenda humanitária, mesmo com o número de evangélicos sendo muito grande. E por razões muito específicas. Porque o número crescente de evangélicos é uma coisa. O número crescente de pessoas que se dizem evangélicas, mas que seguem a moral e a regra de fé e prática de um Silas Malafaia, ou da própria Bíblia, no sentido mais radical, é diferente. Os evangélicos em si estão aí, os jovens estão casando virgem porque eles são evangélicos? Não. Não. Pergunte para os professores. Inclusive eu sou professor. Pergunte para os professores se os alunos deles, evangélicos, estão casando virgem. Pergunte para os professores a quantidade de alunos, de estudantes gays, lésbicas e simpatizantes que se dizem evangélicos. Então, em primeiro lugar, a moral dos evangélicos mais radicais não é uma realidade presente sequer entre eles, apesar do número crescente de evangélicos ser galopante. Então, só neste ponto, eles já perdem algumas coisas importantes na hora de defender ferrenhamente a sua moral, porque com certeza, se não praticam, eles creem naquilo que eles não praticam? Dificilmente sim. Então, os gays, lésbicas e simpatizantes avançam na agenda humanitária. E os crentes ficam para trás, inclusive dando passos atrás importantes quando se associam à extrema-direita para dizer bandido bom é bandido morto. Então, além dos evangélicos não avançarem na agenda humanitária, eles ainda dão passos atrás quando se relacionam politicamente com a extrema-direita, abraçando o Queiroz, miliciano, supostamente um assassino, em manifestações públicas. E os gays fazem o quê? Avançam na agenda humanitária. O Papa avança na agenda humanitária. E como os gays avançam na agenda humanitária e os evangélicos não, eles não dizem eles não provam, eles não dizem, eles não convencem as pessoas de que o direito de dizer
que a homossexualidade é pecado, é um direito humanitário, é um direito democrático. Aí o que vai acontecer? Aí eu entendo que o receio de um Silas Malafaia da vida é pertinente. Se os evangélicos não avançarem na agenda humanitária, sabe o que vai acontecer muito em breve? Vai chegar um casal de gay com filhos numa igreja, as crianças vão começar a fazer parte, vão começar a brincar com as outras crianças da igreja, a família vai se integrando, e de repente o casal de gay fala assim: quero cantar no coral. Eu frequento, dou dízimo, quero cantar no coral. Não, não pode. Por quê? Porque vocês são gays. Aí o caso vai parar onde? Vai parar no Supremo. Vai parar na Justiça. Quiçá no Supremo. E se os gays continuarem avançando na agenda humanitária e os evangélicos não, quando acontecer isso, eles vão perder. Então é importante que, ao invés de ficar lutando contra casamento gay, ao invés de ficar lutando contra o mundo externo, é importante que os evangélicos se rearranjem e avancem na agenda humanitária, convencendo as pessoas de que o direito de dizer que não é a favor da homossexualidade ou do casamento gay é um direito humanitário, porque se trata de um direito à opinião. Não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de avançar ou não avançar em direitos humanitários. Se um casal de gays chegar numa igreja evangélica e quiser cantar no coral, eles estão certos? Estão. Eles estão avançando na agenda humanitária. E se os evangélicos protestarem e disserem que eles não devem cantar no coral por serem gays, estão certos? Estão também. A questão é que uns avançam na agenda humanitária e outros não. Outros ficam dizendo que bandido bom é bandido morto, se associando à extrema-direita. Né? Então o que acontece? Os gays avançam e os evangélicos não avançam. E além de não avançarem nas questões morais, os jovens evangélicos que estão sendo formados não praticam a moral evangélica, cristã, do Silas Malafaia. Os jovens, e aí ele fala que as pessoas não devem se relacionar antes de casamento, que não pode se unir sem ser casado, que isso, que aquilo, mas não é o que as pessoas fazem. Então, além do número de evangélicos ser enorme, ainda há essa fratura no número de evangélicos, essa fratura moral. Por quê? Porque os evangélicos não praticam a moralidade sexual proposta por esses grupos, por esses pastores mais radicais. Ah, então você está dizendo, professor, que todos os jovens evangélicos não praticam? Não, não é isso. Tudo, né? Uma vez eu lembro que eu pedi queria namorar com uma menina, tal de Sandra. Aí ela não queria, um dia eu cheguei e falei, Sandra, você nunca vai namorar comigo? Ela falou assim, eu nunca é muito tempo, né? Então, todo é muita coisa. Tudo é muito tempo. Então, todos os jovens evangélicos acima de 14 a 18 anos, enfim, já transaram antes do casamento? Não estou falando isso. Eu estou falando que o comum é as pessoas viverem a sua sexualidade da maneira como a sociedade delas vivem, independente delas serem evangélicas ou não. Inclusive, alguns encontraram alguns caminhos muito diferenciados para se dizerem mais ou menos gays e serem evangélicos. Eles falam que são gays não praticantes. Então, quem sou eu para dar conselho para
os evangélicos, até porque eu não sou mais. Não sou mais. Mas, se alguém achar que eu mereço ser ouvido, os evangélicos precisam avançar na agenda humanitária. E parar com esse negócio de que a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. A Bíblia diz. Vou usar um termo pesado. A Bíblia diz. Para o mundo sociopolítico, quer dizer porra nenhuma. A Bíblia diz para quem é evangélico e pratica é uma coisa. Mas o mundo secular, sendo a pessoa evangélica ou não, as pessoas não estão moralmente muito relacionadas à fé evangélica, na prática do dia a dia. Nós, professores, temos contato com as gerações evangélicas que estão nascendo. Não existe mais aquela separação do comportamento do crente e do comportamento do não crente, do comportamento do evangélico, do comportamento do não evangélico, que é diferente, ou que deveria ser diferente. É tudo mais ou menos a mesma coisa. As pessoas não se convertem mais, elas aderem. Elas vão aderindo. Na maioria esmagadora das igrejas, sobretudo das neopentecostais, se alguém perguntar quem está aqui há mais de 10 anos, quase ninguém. As pessoas vão flutuando, vão por aí, elas vão trocando. Um dia está no Universal, um dia está no Kardecismo, outro dia vai e volta para o Universal, depois vai para a Assembleia de Deus. Porque a igreja evangélica é um dos poucos redutos de sociabilidade que restou no neoliberalismo. Né? Antigamente as pessoas se reuniam nos clubes, se reuniam para jogar uma bola no final de semana, mas os locais onde as pessoas jogavam bola virou condomínio. E não há mais aquela sociabilidade. Então a igreja evangélica é um dos poucos redutos que restou. Então as pessoas frequentam ali porque é um lugar de sociabilidade, onde ela vai arrumar um amigo, onde de repente o pastor vai arrumar um emprego para ela, de repente ela vai namorar alguém. E depois aquilo, aí a música atrai os jovens, mas de repente a música daquela igreja não está muito legal, o cara vai para outra igreja, porque a música lá é melhor, porque lá tem meninas mais bonitas que cantam, de repente a garota gosta dos rapazes do contrabaixo, que na outra igreja são mais musculosos, enfim. Né? E as bichinhas os gayzinhos vão se infiltrando ali também. Né? Então, a questão é avançar na moral, na agenda humanitária. Se os evangélicos avançarem na agenda humanitária e convencer que o direito de ser contra a homossexualidade é um direito humanitário, eles avançarão. Porque os gays estão avançando. Agora, se eles quiserem continuar apoiando a extrema-direita e dizendo que bandido bom é bandido morto, com eles mesmos. É com eles mesmos. Ok, galera? Vocês são do coração.